Falas malditas estão aqui para análise e orientação. A ideia não é expor ninguém, até porque todos já foram expostos na mídia tradicional e nas redes sociais. Nesse podcast, a intenção é aprender com os contra-exemplos, que eu denomino de falas malditas. Aquelas que podem se tornar malditas. Seja bem-vindo à 7ª edição. Eu sou Áurea Regina de Sá, jornalista especializada em Media Training. Nos meus treinamentos, eu faço exatamente isso a que me proponho aqui. Analiso o desempenho de porta-vozes sob vários aspectos da comunicação pessoal e indico os pontos de melhoria. Esse podcast é para você que é porta-voz, assessor de comunicação ou um curioso atento ao jornalismo diário. E o convite é para que cada um se escute, se perceba, se enxergue para realmente ter uma comunicação conectada consigo, com seus valores e com o outro. Comunicação não é técnica, é comportamento. Nesse episódio eu vou fazer uma análise completa da entrevista do governador do DF com uma repórter da Folha, um material riquíssimo sobre Media Training. E tem outras falas malditas, como essa aí, da jornalista Thaís Oyama, durante comentário no programa Pingo nos Is, da rádio Jovem Pan. Eu estou falando mesmo de política educacional, coisa que o ministro Weintraub, que Deus o tenha em breve, nunca tratou. E isso sim é que faz falta. Esse aposto que ela abre na frase para dizer o ministro Weintraub, vírgula, que Deus o tenha em breve, vírgula, é completamente desnecessário para a composição da ideia e contribui para fortalecer o discurso de ódio. Apesar da Thaís atuar como comentarista e não como repórter, o comentário que deseja a morte do agora ex-ministro poderia ter sido evitado. Essa é também uma fala maldita. Não é tudo o que a gente pensa que pode ser declarado. Isso não é liberdade de expressão, é sentença de morte. Não para ele, como ela fez, mas para ela mesma ou para qualquer outra pessoa que faça igual. Para que brigar? Um grande erro dos coléricos é preferir brigar com a pessoa e não discutir a ideia. E com isso o argumento perde a força e a pessoa perde a credibilidade. Como acontece com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eu disse acontece porque é corriqueiro. Para comentar a notícia de que a deputada Joyce Hasselmann estava com 1/4 do pulmão comprometido por causa do coronavírus, ele disse, abre aspas, não sabia que o coronavírus dava em porco também, fecha aspas. Em outras situações, o Eduardo já a chamou de Peppa Pig, uma alusão à personagem de um desenho infantil. Esse tipo de atitude, infantil, eu disse, coloca em xeque a capacidade do adulto de argumentar. A argumentação é uma ferramenta importante para expor e defender ideias. E para isso é fundamental que uma opinião esteja embasada em números, dados. Senão se torna a manifestação de uma preferência, baseada em sua própria ideologia. Eu, como brasileiro, eu quero o quê? Eu quero ter mais médico, eu quero ter mais enfermeiro, eu quero ter mais engenheiro, eu quero ter mais dentista. Eu não quero mais sociólogo, eu não quero mais antropólogo, eu não quero mais filósofo. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu pago imposto, eu quero mais médico, mais enfermeiro. Se o cara quer fazer filosofia, vai fazer com o dinheiro dele. O ex-ministro Abraham Weintraub, quando disse isso, ainda representava a pasta da educação. Ele falou a apoiadores durante uma manifestação em Brasília. Bom, ele era ministro. A ideia de que profissionais da área de ciências humanas são de esquerda e por isso têm que ser banidos reforça a crença da dualidade, da separação do nós e eles. Isso não promove a união, ao contrário, isso não leva ao crescimento pessoal e também ao desenvolvimento de um país. E por falar em pensamento retrógrado, eu não podia deixar de mostrar aqui essa fala maldita. Enquanto certos países têm um problema racial muito violento, aqui nós não temos problema racial. Estão procurando criar esse problema racial, mas não conseguem. É o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, herdeiro da família imperial no Brasil. Ele participou de uma conferência online promovida pela FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, sobre o tema Covid-19. Mas, de repente, soltou essa pérola, sem apresentar dados, só uma opinião, o ponto de vista de um integrante da monarquia, regime abolido no Brasil em 1889. Por conta dessa fala maldita, o Dom Bertrand foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. O impressionante é que todos os escândalos envolvendo falas racistas
não são suficientes para fazer as pessoas pararem de copiar exemplos negativos. No último episódio do Fala Maldita eu citei alguns, e na última semana teve também um caso que ganhou bastante repercussão. O casal de pastores Rodrigo Santos e Jéssica Maciel, que pertencem à Igreja Batista do Calvário, na cidade de Toledo, no Paraná, durante uma live trocam lembranças de quando se conheceram. E ele diz: Quem conhece a gente de Toledo sabe que a Igreja Batista do Calvário na Vila Pioneira é uma região mais pobre. Né? E na região lá da Pioneira a gente não via loira, né? Como a minha esposa. E quando ela veio para o culto, destacou, porque tudo pessoal assim mais classe pobre, meio mais moreno, moreninho, meio encardido, um povo meio sujo. Quando ela veio, eu pensei, essa daí é da zona mais nobre da cidade, né? Se o Rodrigo não sabia que uma fala racista, preconceituosa e arrogante como essa poderia repercutir negativamente às redes sociais, o lembraram imediatamente. A enxurrada de comentários o obrigou a gravar um pedido de desculpas. Não era a minha intenção de forma alguma magoar alguém, ofender alguém e de forma alguma ser racista, mas agir com palavras infantis, e eu estou aqui para reconhecer e repugnar todas as minhas palavras, aquela minha atitude grosseira, e pedir perdão a todas as pessoas que eu tenho ofendido, em especial a comunidade negra que tem se ofendido com as palavras. Eu estou aqui para repugnar tudo isso e pedir perdão de cada um de vocês. Todo líder é um porta-voz. Depois de uma declaração como essa, e apesar do pedido de desculpas, como esse pastor imagina que vai ser visto pelos fiéis que frequentam a igreja dele? Essas são as crenças. São ideias em que acreditamos, todos nós temos crenças variadas e que guiam as nossas vidas. Mas é preciso reciclá-las. Ninguém pode ter orgulho de ser racista ou de fazer brincadeiras deprimentes que expõem os outros. Isso passa pelo vício da arrogância, de se achar melhor, superior aos demais. E essa não é uma comunicação empática. Agora, na segunda parte do Fala Maldita, eu vou investir um tempinho para analisar o comportamento e as falas do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, durante uma entrevista à repórter da Folha, Júlia Scheibe. O tema era sobre a determinação do governador de fechar a Esplanada em Brasília. Só para contextualizar e lembrar você, no sábado da semana passada, dia 13, o prédio do Supremo Tribunal Federal foi alvo de fogos de artifício disparados por militantes do grupo armado de extrema-direita denominado 300 do Brasil. No domingo, a esplanada foi fechada. Na terça, a Folha conversou com Ibanez. A conversa foi gravada no celular da jornalista, mas a Folha divulgou só a transcrição. Eu tentei contato com ela e também com a assessoria do governo do DF, mas até o final da produção desse episódio, um dia antes da publicação, eu não tive resposta. Como não temos o áudio, eu contei com a participação de duas vozes, do Luiz Salomão e da Maria Clara Boto, para recriar a conversa. E eu vou interromper entre as respostas para fazer algumas observações e dar orientações sobre como melhorar o desempenho durante a entrevista e evitar polêmica. Desde abril, em que houve a manifestação na frente do QG do Exército, o DF é palco de protestos com bandeiras pelo fechamento do Congresso, anti-STF com aglomeração, algumas com a participação do presidente Bolsonaro. Por que só neste último final de semana o senhor decidiu fechar a esplanada? Acho que você está tentando confundir um pouco as coisas. Os atos que tiveram ali tiveram alguns fatos que poderiam ser trazidos como antidemocráticos ou como uma agressão ao Supremo. Tanto que o Supremo abriu um inquérito e está apurando. Mas não era uma manifestação. Você via pessoas normais, de bem, que estavam ali se manifestando em apoio ao Bolsonaro. O que nós tivemos este final de semana foi um ato totalmente diferenciado. Tivemos um ataque a instituições da República e aí, como governador, tomei uma atitude de fechamento. São coisas totalmente diferentes. Se o governador entendeu que a repórter confundiu as coisas, então que esclarecesse. A fala inicial... Acho que você está tentando confundir um pouco as coisas. É desnecessária, parece provocativa. Por que a afirmação de que você está tentando confundir as coisas? Apenas esclareça. A atitude dele mostra desconforto, defesa, como se estivesse sendo atacado. Não, é só uma pergunta. Continuando. Este ato que ocorreu foi no sábado à noite. O senhor tomou uma atitude para proibir as manifestações que ocorreriam no domingo. Sim. Não estou entendendo a diferença.
Espero que a senhora, como repórter, me faça perguntas que sejam claras. Não tenta me levar para conduzir uma resposta. Olha, a entrevista está acabada. Eu não vou ser conduzido por você. Não, governador, eu não quero conduzir. Você está conduzindo. Não, governador, quero conversar. Você faça perguntas claras que lhe dou respostas claras. Não queira pegar 90 dias de acontecimento e tentar transformar tudo num sábado. Se fizer perguntas corretas, eu vou responder corretamente. Caso contrário, não vamos ter conversa. Pois é, a repórter não fez isso. Mas a impressão que ele teve, exatamente por estar se sentindo acuado, é que 90 dias de acontecimentos estavam se transformando em um sábado na fala dela. O fato de achar que a repórter estava conduzindo é a revelação do quanto ele se sentia acuado para responder. E essa atitude autoritária de, caso contrário, não vamos ter conversa. A base da boa comunicação está no comportamento e o controle emocional é fundamental para conduzir conversas saudáveis. Qual foi a diferença para o senhor dessas manifestações que ocorreram até sábado? Tivemos as informações de que no tal acampamento dos 300 estava sendo preparado com armamentos, com outros tipos de munições, um ataque a instituições da República, como de fato ocorreu no sábado no Supremo. Por isso, fechamento. O que estava se colocando ali era um ataque muito claro aos poderes da República, em especial ao STF. Por isso, a decisão de fechamento. O senhor acha que no sábado houve inação da polícia? Acho. Tanto que exonerei o subcomandante, porque se ele já tinha informações de que iria acontecer aquilo, eles deviam ter proibido que esses meliantes estivessem lá. No momento da desmobilização do acampamento, ele sabia que isso ia acontecer. Por isso, o subcomandante foi exonerado. Essa resposta foi objetiva, mas não precisava ter iniciado por acho. Sim, a repórter perguntou, o senhor acha... Mas isso não pressiona o entrevistado a responder usando o verbo achar, que mostra achismo, dúvida, incerteza. Ele poderia ter dito, houve inação da polícia, ou houve falta de ação, seria até melhor, e por isso eu exonerei o subcomandante. O uso do termo policial meliante, apesar de até ser um pouco popular, não deve ser usado, até porque rotula as pessoas. Ele deveria usar, por exemplo, integrantes do movimento 300 do Brasil. Se eles são meliantes ou não, quem tem que apurar é a polícia, a justiça. Vamos seguir? O ministro Weintraub participou de manifestações pequenas à esplanada no domingo, e o senhor o multou. Eu não multei. Quem multou foi o DF Legal, é um órgão independente, uma secretaria que cuida de fiscalização. Claro que não foi o próprio governador que saiu na rua, tirou o bloquinho de multas do bolso e multou o então ministro Weintraub. O que provavelmente a repórter quis dizer foi o governo do DF multou. Até porque o governador representa o governo do DF. Quando ele diz que foi uma outra instituição que multou, parece que quer tirar a responsabilidade do ato. Claro que existe um órgão responsável pelas multas, mas esse órgão responde a quem? O governador transmite a ideia, e vai fazer isso ao longo dessa entrevista toda, de quem age como um respondedor de perguntas. E esse não é o papel do porta-voz. O comportamento dele é reativo, não apresenta outras informações, não desenvolve um raciocínio a partir da pergunta. Em vez de discutir a pergunta, ele poderia responder. Tem mais. Ele foi o terceiro multado no DF. Na semana anterior, o presidente saiu a cavalo pelas ruas sem máscara. Por que ele não foi multado? O que estamos fazendo no Distrito Federal é orientando as pessoas sobre o uso de máscaras, tanto que só temos 3 casos de multa. Deveríamos ter 3.000, 30.000. Agora o que acontece é o que o ministro fez no momento de radicalismo. Eu espero que pague, porque senão eu vou negativá-lo. Nessa resposta, ele mostra que não quis entrar no mérito da falta de multa para o presidente, e nem citou isso. E como faltou um argumento para convencer, a repórter insiste. Aliás, ela faz o papel dela. Repórter tem que perguntar mesmo. No final de semana anterior, o presidente Bolsonaro saiu a cavalo sem máscara. Mas ele estava em um movimento, não foi uma provocação. O ministro quis provocar o nosso decreto, a orientação que estamos dando. Perceba que essa foi a interpretação dele, e é uma interpretação seletiva. O presidente saiu inúmeras vezes sem máscara, inclusive promovendo aglomerações. Isso ele não considerou provocação? A ideia que passa é que ele estava tentando proteger o presidente. E a repórter, claro, vai perguntar exatamente isso. É o entrevistado que dá subsídios para as perguntas do repórter. Então não adianta achar ruim se sentir que está sendo conduzido. Mas era o presidente da República, o presidente que saiu sem máscara. Por que ele não foi multado? Gente, vocês não vão querer me colocar contra o presidente da República, porque eu gosto do presidente.
Não há, na pergunta da repórter, nenhuma tentativa de colocá-lo contra o presidente. A lógica é uma só. Se ele considera provocação quem sai sem máscara e promove aglomeração, como fez o ex-ministro, o presidente se enquadra na mesma situação. A frase "porque eu gosto do presidente" é o atestado de confissão de que o presidente pode sair sem máscara, que não vai ser multado. Ou seja, ele está sendo preservado. Perceba que, como as respostas são insuficientes para esclarecer o porquê de um ser multado e o outro não, a repórter continua perguntando. A insistência de um repórter acontece porque o entrevistado não é claro, deixa dúvidas. Por isso é que a entrevista está na mão do entrevistado. É ele que conduz. Pode até não ter consciência disso, mas é ele que conduz. O senhor vê diferença nesses atos? Eu vejo diferença. Eu acho que é mais orientação. Eu mesmo peguei o telefone, liguei para o pessoal da assessoria do presidente e pedi que ele não fizesse mais isso. Porque ele incentiva pessoas mais humildes que não têm a consciência do que está acontecendo. Parece que não adiantou muito, né, governador? Porque o presidente continuou saindo sem máscara. Repare agora na próxima pergunta. O senhor chegou a pedir que o presidente não participasse mais de manifestações? Eu não pedi nada. Eu não tenho direito de fazer isso com ele, não. Ele é livre. Ele vai participar de quantas manifestações ele quiser. Ele vai andar pelas ruas dessa cidade com toda a tranquilidade. O senhor acha que ele devia ter se manifestado? Nesse momento, o governador pega o telefone da mão da repórter. Você tá muito no acho. Eu não respondo no acho. Não adianta. Porque essa entrevista não tá dada. Porque eu não tô aqui pra achar. Você tá achando. Quando alguém pergunta, você acha, o senhor acha, tá querendo saber a opinião. Mas quem dá a resposta não tem que dizer eu acho ou não acho isso ou aquilo. Diga a resposta, diga o que importa. O comportamento do governador foi de quem se deixou conduzir. E ao ficar sem o celular, a repórter reclama. Mas o celular é meu. Você tá achando. Você vai apagar a entrevista e acabou. Você vai apagar a entrevista e acabou? Essa frase é a confissão de quem sabe que não teve um bom desempenho. Mas não é com essa agressividade que se resolve as coisas, viu? Por isso eu tenho dito e vou repetir, o comportamento é a base de uma boa comunicação. Não adianta participar de um media training apenas técnico se a questão a ser resolvida é a comportamental. Não, governador. A gente está conversando. Não estamos conversando. Você está querendo que eu ache. Eu não estou aqui para achar. Eu não estou querendo. Estou aqui para perguntar a sua opinião, a opinião do governador. Por favor, eu não estou aqui para te dar opinião. Estou aqui para dar a entrevista. Mas é o que eu estou fazendo. Estou perguntando e o senhor está respondendo. Vamos lá. Uma entrevista é a manifestação de uma opinião, a oferta de uma informação, a elaboração de uma tendência, uma análise. Uma entrevista pode ter vários aspectos. E mesmo que o repórter pergunte o que o senhor acha que... O entrevistado pode dizer, por exemplo, temos uma determinação clara de que será multado quem sair sem máscara para evitar o contágio da Covid-19. E ele poderia ter aproveitado a entrevista para falar das ações que determinou em relação à pandemia no Distrito Federal, mesmo que ela não tenha perguntado. Ele não aproveita a entrevista para oferecer conteúdo, fica tentando discutir com a repórter. E é isso o que aparece mais. Não é o que se espera de um porta-voz. Depois dessa fala, o governador sai andando com o celular da Folha e diz: Você vai abrir isso aqui e vai apagar. Governador, por que eu vou apagar a entrevista? Porque eu não estou aqui para achar. Nós estamos tendo uma conversa. O senhor é o governador do DF. E ela precisou lembrá-lo disso. Vamos acabar com isso? Um assessor fala: o senhor tem o direito de não dar entrevista. Eu não vou. E essa entrevista não está dada. E eu quero que ela seja apagada. Como agente público, o governador, ele tem que dar entrevista sim. Qualquer entrevista nunca é para o repórter. O jornalista é apenas um intermediário nessa relação entre o porta-voz e o público. E era um assunto tão simples, não cabia uma crise aqui. Tá, agora eu posso conversar com o senhor. Eu vou tirar ela do gravador e vamos conversar. Eu não quero conversar com você. Por favor. Tchau. Eu não estou aqui para achar. Eu sou governador. Eu estou aqui para decidir. Então, governador, são as suas decisões que interessam para o público. Todo esse episódio poderia ter sido evitado se houvesse consciência disso. O que a repórter queria era esclarecimento. Só isso. É o porta-voz que conduz a entrevista, mais uma vez reforçando. Mas quando se deixa conduzir e não tem respostas, se sente pressionado e apela. Está aí uma análise completa do discurso do governador do DF, com as considerações a respeito da repercussão negativa disso e as orientações profissionais sobre o que deveria ter feito e não fez. Agora, tudo isso só pode ser aproveitado
por quem decide se comunicar melhor. E esse é um movimento de dentro para fora. Não adianta dizer, não pode responder desse jeito, não tem que fazer daquele outro jeito. Ele até pode saber disso, mas quando o calo aperta, cria uma crise totalmente desnecessária. Media Training é mostrar o caminho, conduzir para o desenvolvimento pessoal e não apenas treinar entrevistas com dicas técnicas. Esse exemplo da conversa com o governador do DF está bem recheado de orientações que também fazem parte dos meus 2 livros sobre Media Training. Backstage e 99 dicas para aparecer bem na imprensa estão à venda no meu site, aureareginadesá.com.br/loja. Se você quiser, pode seguir o Fala Maldita no Instagram. Na página do Face, Media Training BR, tem informações educativas sobre Media Training todos os dias. Aliás, eu publiquei uma análise do desempenho do presidente da República e do ex-ministro Weintraub na despedida, aquele diálogo em que ele pede um abracinho. Domingo que vem tem mais um episódio do Fala Maldita para inspirar porta-vozes a usarem a comunicação de forma clara e positiva. Uma ótima semana para você. Obrigada, por ouvir esse podcast. Se fizer sentido, compartilhe. Tchau!